Olá, meu caro aluno referência, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Processual Penal Comum e Militar. E hoje vamos tratar aqui de resolução de provas do curso especial de formação de sargentos. Você que está estudando para entrar no curso, você que está fazendo o curso. Estamos aqui então para essa aula, para a gente resolver as provas. Na verdade, vamos resolver uma prova hoje, que é a prova do CEPES 2022, a prova de Direito Processual Penal Comum e Militar. Beleza? Vamos fazer alguns comentários a respeito dessa prova, que são muito importantes para os seus estudos. Primeira questão, vamos tratar aqui. Primeira questão, de acordo com o Código de Processo Penal Militar, o IPM poderá ser iniciado mediante portaria por meio das seguintes iniciativas, exceto, vamos lá, em virtude de requisição do Ministério Público, está aí ipsis literis, copiou e colou o artigo 10, a linha C do Código de Processo Penal Militar. Então está aí, está correta. A requerimento da parte ofendida, aqui poderia gerar uma certa dúvida, mas essa também é uma assertiva correta. A linha E do artigo 10 vai dizer o seguinte, olha, a requerimento da parte ofendida ou de quem legalmente a represente ou em virtude de representação devidamente autorizada de quem tenha conhecimento da infração penal cuja repressão caiba à Justiça Militar. Então essa é a letra da lei lá da linha E do artigo 10. Então, a requerimento de representante da parte ofendida também está valendo, ok? É uma possibilidade de instauração de portaria de IPM. Letra C, por requisição da autoridade judiciária, tendo em vista que esta autoridade possui as mesmas atribuições dos representantes do Ministério Público. Aqui nós estamos com a alternativa errada. Porque a autoridade judiciária não possui as atribuições do Ministério Público. O Ministério Público, ele é o titular da ação penal militar, ele é aquele que vai fiscalizar a lei, enquanto a autoridade judiciária é o órgão que representa ali o Estado juiz. Ele permanece inerte até que seja provocado pelo Ministério Público, que no caso funciona como órgão de acusação na Justiça Militar. A partir dessa provocação, então, é que a autoridade judiciária vai tomar as suas providências relativamente aos fatos que lhes foram apresentados. O Ministério Público provoca a autoridade de polícia judiciária através do oferecimento de denúncia. Eventualmente, a própria requisição do Ministério Público para instauração de inquérito não vai ser dirigida diretamente à autoridade de polícia judiciária ou aos comandantes de unidade. Muitas das vezes o Ministério Público vai fazer essa requisição ao juiz e o juiz vai, via despacho, determinar a instauração do inquérito. Mas essa não é uma regra, ok? A regra é que o Ministério Público pode requisitar a instauração diretamente à autoridade de polícia judiciária, seja ela civil, seja ela militar. Aqui estamos falando do IPM, Autoridade de Polícia Judiciária Militar. Então essa alternativa aqui é uma alternativa errada, ok? Então por isso deve ser marcada, afinal de contas estamos falando aqui com a exceção. A linha D, de ofício pela autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal, atendida a hierarquia do infrator. Isso aqui estudamos exaustivamente nas nossas aulas. Artigo 10, a linha A, é o meio de instauração de portaria mais comum que ocorre aí no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais. Ok? Seguimos então, próxima questão. O prazo legal para a conclusão do inquérito policial previsto no CPP, Código de Processo Penal, e do inquérito policial militar, IPM, previsto no Código de Processo Penal Militar, considerando o investigado preso ou solto, respectivamente, será de... antes de olhar as alíneas, as opções, vamos lá para os artigos 10 do CPP e artigo 20 do CPPM. Artigo 10 do CPP. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Então, inquérito policial comum, prazo de 10 dias para réu preso, para investigado preso, e prazo de 30 dias para investigado solto, ok? Inquérito policial militar, artigo 20 do Código de Processo Penal Militar. O inquérito deverá terminar dentro de 20 dias se o indiciado estiver preso, contando este prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 40 dias, quando o indiciado estiver solto, contados o prazo da data em que se instaurar o inquérito, ok? Então aqui são 20 dias para investigado preso e
40 dias para investigado solto. Então, a alternativa correta seria a letra D, IP 10 e 30 dias, IPM 20 e 40 dias, ok? Podemos então seguir para a próxima questão. Questão número 3. A respeito do inquérito policial militar, o IPM, conforme dispõe a Lei Processual Penal, leia as assertivas a seguir. Assertivo número 1. Trata-se de apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar e sua autoria. Artigo 9º do Código de Processo Penal Militar, está aí reprodução parcial do artigo 9º aí. É exatamente o conceito de inquérito policial militar. A apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar e a sua autoria. Então, é essa apuração, essa é a finalidade do inquérito, esse é o conceito de inquérito policial militar, assertiva verdadeira. A atribuição do escrivão recairá sobre terceiro sargento, no mínimo, em caso de investigado praça ou oficial inativo. O errado aí é falar oficial inativo. O artigo 11 do Código de Processo Penal Militar vai prever que, sendo o investigado oficial, e não menciona se é dativo ou inativo, sendo o investigado oficial, a atribuição de escrivão caberá a segundo ou primeiro tenente, enquanto que nos demais casos caberá, então, ao terceiro sargento, no mínimo, ao praça. O praça, então, poderá ser o escrivão no inquérito policial militar quando o investigado não for oficial, ok? Então, sendo o investigado praça ou sendo investigado civil, no caso das Forças Armadas, temos a possibilidade de colocar o escrivão ali, um terceiro sargento, no mínimo. Então, essa aqui é uma assertiva falsa. O escrivão é dispensável, sobretudo se não tiver bom domínio de digitação. Nada a ver. Nesse caso, não será necessário juntar aos autos o ato de designação nem compromisso do escrivão, considerando que o encarregado acumulará as duas atribuições. No inquérito policial militar, as atribuições são bem definidas. O encarregado tem as suas atribuições enquanto autoridade de polícia judiciária militar delegada, enquanto que o escrivão tem as suas atribuições particulares, que é com relação à conferência dos autos, juntada de documentos, organização da documentação, realização e cumprimento das diligências que foram determinadas pelo encarregado, cumprimento dos despachos determinados. Então, tudo isso, numeração de folhas, digitação dos termos, tudo isso é incumbência do escrivão, não é do encarregado. O encarregado tem as atribuições previstas no Código de Processo Penal Militar também, né, com relação a ouvir as pessoas envolvidas, né, a ouvir a vítima, testemunhas, a coletar provas, a apreender instrumentos. Então, tudo isso tem a ver com as atribuições do encarregado, enquanto a do escrivão tem outra função que é diferente da atribuição do encarregado. Então, não há acumulação de função, cada um faz o seu, e aí o inquérito flui e corre da melhor maneira possível. Se o escrivão, eventualmente, não tem domínio de digitação, cabe ao encarregado, então, nomear um outro escrivão para que possa realizar essa atribuição com melhor qualidade. Ok? Sem dificuldade. Então, assertivo falso. O encarregado, em regra, poderá proceder à reconstituição dos fatos relacionados à prática de crime militar, desde que não contrarie a moralidade, a ordem pública, nem atente contra a hierarquia e disciplina militar. A reprodução simulada dos fatos, que é o nome dado pelo artigo 13, parágrafo único do Código de Processo Penal Militar, é exatamente isso aí, a reconstituição dos fatos. Quando o encarregado precisa saber como aconteceu a infração penal, se foi desse ou daquela forma, então ele pode se utilizar aí da reconstituição dos fatos ou então reprodução simulada dos fatos, que é a mesma coisa. Então, assertiva verdadeira. Assertiva número 5. O preso não será impedido de ter contato com seu advogado ou com pessoa de sua família, uma vez que a incomunicabilidade não se mostra mais como medida adequada por ser considerada inconstitucional. Justamente, a Constituição Federal não prevê a incomunicabilidade do preso, nem nos casos mais graves, como o estado de sítio, por exemplo. Então, nesse caso, o artigo 17 ele perdeu, não foi recepcionado pela Constituição Federal, né, na interpretação que é dada pelos tribunais superiores, uma vez que essa incomunicabilidade não é mais cabível, né, do ponto de vista processual, ok? Dos presos, em nenhuma hipótese haverá incomunicabilidade. Muito pelo contrário, uma das prerrogativas do advogado, inclusive, é fazer o contato com o preso antes de ser ouvido, né, seja na delegacia, seja perante o juiz, ok? Então nós temos aqui 3 alternativas verdadeiras e 2 alternativas falsas, ok? Então a assertiva correta é a letra B, apenas 3 alternativas estão corretas.
Ok? Podemos passar então para a questão número 4. O tenente apura tudo e o terceiro sargento Gael, seu escrivão, após a apuração de um crime militar, remeteram os autos à Justiça Militar, mediante ofício de encaminhamento assinado pela autoridade de polícia judiciária delegante, ou seja, o comandante. Ocorre que a Justiça Militar Estadual determinou o arquivamento dos autos em face da extinção da punibilidade em razão do advento da prescrição. Nesse sentido, após o arquivamento do IPM, novas provas surgiram em relação ao mesmo fato, com base na Lei Processual Penal Militar. É correto afirmar que, antes da gente ler as assertivas, para a gente não ficar perdendo muito tempo, vamos ler o que diz o artigo 25 do Código de Processo Penal Militar. O arquivamento do inquérito não obsta a instauração de outro, se novas provas aparecerem em relação ao fato, ao indiciado ou à terceira pessoa, ressalvados os casos, o caso julgado e os casos de extinção da punibilidade. Senhores, quando a gente falou lá sobre arquivamento do inquérito e a decisão do juiz em relação ao arquivamento do inquérito, quando o juiz toma uma decisão que faz coisa julgada nesse arquivamento desse inquérito, como é o caso do caso julgado e da extinção de punibilidade, que faz coisa julgada material, não cabe mais o desarquivamento do inquérito, não cabe instauração de novo inquérito, não cabe restabelecer o inquérito, não cabe nada disso, ok? A possibilidade de instauração de novo inquérito seria quando há o surgimento de novas provas em relação ao fato, ao indiciado, à terceira pessoa, desde que não haja coisa julgada material e nem extinção de punibilidade. Beleza? Então, o que é correto afirmar aqui? Não é possível se instaurar um novo IPM. Não, peraí, não, esse não. Vamos ler as alternativas que a gente vai acertar aqui. É possível reabrir investigação mediante instauração de um novo IPM? Não, não é possível reabrir investigação. Não é possível instaurar um novo IPM tendo em vista que os autos já haviam sido remetidos à Justiça Militar? Essa não é a justificativa. Não é possível reabrir a investigação por meio da instauração de novo IPM tendo em vista o advento da prescrição, a qual retira o poder de punir do Estado em razão do decurso do tempo. Exatamente essa é a assertiva correta. Letra C. Por quê? Porque justamente adveio a prescrição e a prescrição extingue a punibilidade e, portanto, o Estado não tem mais o poder de punir aquele fato, especificamente, haja vista a prescrição. Ok? Letra D. É possível restabelecer o IPM antigo? Não, não é possível. Não se fala em restabelecimento de IPM. Se fala de instauração de novo. Salvo os casos de caso julgado e extinção de punibilidade. Seguimos. Quinta questão. A prisão em flagrante delito por crime militar está tipificada no artigo 243 e seguintes do Código de Processo Penal Militar e também na Instrução Conjunta de Corregedorias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar 02 de 2014. Sobre tal instituto, ou seja, prisão em flagrante, é correto afirmar que, letra A, qualquer pessoa deverá e os militares poderão prender quem for insubmisso ou desertor? Negativo. Qualquer pessoa poderá e os militares deverão. Inverteram ali os verbos. Então, assertiva, a letra A está incorreta. Qualquer um do povo pode prender um militar que esteja na prática de crime militar. E somente o superior hierárquico tem o dever de prender o seu subordinado. Errado. Todo militar deve prender quem esteja em situação de flagrante delito, ou seja, insubmisso ou desertor. Então, qualquer pessoa pode e os militares deverão. Por outro lado, caso o crime militar seja praticado por superior e estando este em flagrante, o subordinado deve acionar imediatamente um militar superior mais antigo, o infrator, para lhe dar voz de prisão, tendo em vista a necessidade de observar os critérios hierárquicos pregados pela PMMG. Tem nada a ver isso aí. Situação de flagrante delito, situação de submisso desertor, qualquer um do povo pode e os militares devem prender. A diferença está com relação à condução. Quem que vai conduzir esse militar ao cárcere, ok? Letra C. O preso em flagrante delito por crime militar, via de regra, deverá ser apresentado perante o comandante ou autoridade por ele designado ou oficial de dia de serviço para a adoção das medidas de polícia judiciária cabíveis, respeitando os preceitos hierárquicos para as medidas decorrentes. Assertiva corretíssima. Militar, então, preso deve ser apresentado ou ao comandante ou autoridade por ele designada, ou então ao oficial de dia, de quarto ou de serviço, que é o que está previsto no Código de Processo Penal Militar. Ok? Considerando que os crimes propriamente militares possuem característica de crime permanente, o militar que se encontre na sua prática pode ser preso a qualquer momento. Nem todo crime militar é crime militar permanente. Alguns crimes militares são crimes militares instantâneos, são crimes militares instantâneos de efeitos permanentes,
Então, vai depender do caso concreto. Ok, senhores? Então, não há que se falar em crime militar, por ser propriamente militar, se tratar de crime militar permanente. Podemos seguir, então. Assertiva aqui é correta, letra C. Questão número 6. Com relação às atividades de polícia judiciária previstas no Código de Processo Penal Militar, é correto afirmar que, no caso de IPM instaurado em decorrência de uso de força letal, praticado no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, caso o militar investigado não constitua defensor, a autoridade responsável pela investigação deverá adotar as providências cabíveis para indicação de defensor no prazo legal, para que este o represente. Está corretíssimo isso aí, artigo 16A e seus parágrafos. Né? No caso de ocorrência envolvendo uso de força letal, na forma tentada ou consumada, o militar ali, estando ou não nas condições, nas situações de estudante de ilicitude ou de tipicidade, deverá ali haver a abertura de possibilidade para que ele nomeie o seu defensor, desde 48 horas. Não sendo feita a nomeação do defensor, a autoridade vai intimar a instituição para que a instituição providencie o defensor. Hoje em dia, a Defensoria Pública faz essa defesa através aí, de uma portaria conjunta que foi feita entre as instituições, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar e a Defensoria Pública Estadual. Ok? Sendo o investigado oficial da ativa, o encarregado do inquérito policial militar será, no mínimo, outro oficial de posto igual ao do investigado, mesmo que da reserva. Negativo, o oficial da reserva não poderá ser encarregado de inquérito policial militar. A atribuição recai sobre o oficial da ativa, ainda que de mesmo posto, desde que mais antigo, ok? Do que aquele que está sendo investigado. Em relação ao militar da reserva, há precedência sempre do militar da ativa, independente da data de promoção. Dentre as atribuições de polícia judiciária militar, elencam-se apenas o cumprimento de mandados de prisão expedidos pela Justiça Comum e Militar. Negativo, temos ali um rol de inúmeras atribuições, apresentação das pessoas, o cumprimento ali de mandados de prisão, a realização de busca, tudo isso está previsto nas atribuições de polícia judiciária militar, ali no artigo 8º do Código de Processo Penal Militar. O comandante de unidade poderá delegar suas atribuições de polícia judiciária militar a oficiais e praças especiais, cadetes ou alunos do CHO, para fins específicos e por tempo determinado. Negativo. Vai delegar suas atribuições de polícia judiciária militar a oficiais da ativa. As praças especiais não têm essa prerrogativa, essa incumbência, essa atribuição prevista em lei para a realização do inquérito policial militar. Tranquilo? Então aqui a assertiva correta que a gente falou é a letra A. Letra A, que é a assertiva correta. Beleza? Seguimos. De acordo com o Código de Processo Penal Militar e Instrução Conjunta de Corregedorias da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar 02, número 2014, marque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas, e em seguida assinale a alternativa que possui resposta correta. Mesmo após apresentada a denúncia, o Ministério Público poderá desistir da ação penal tendo em vista a sua dispensabilidade. Senhores, o que é dispensável é o inquérito policial militar. A denúncia, após oferecida, a ação penal instaurada, ela é indisponível. O Ministério Público não pode dispor da ação penal. Ele simplesmente pode propor o arquivamento, mas deixar de conduzir a ação penal enquanto seu titular não pode. Então essa é uma afirmativa errada, falsa. A interceptação telefônica será deferida pela autoridade nos casos punidos com reclusão e detenção, desde que seja a única medida necessária para a apuração, conforme previsão da própria lei. O crime de detenção não prevê a possibilidade de interceptação telefônica, somente crimes de reclusão, ok? Não há possibilidade, então, de interceptação telefônica em crimes de detenção. Constituem órgãos de primeiro grau da Justiça Militar Estadual o juiz de direito do juízo militar e os conselhos de justiça, especial e permanente. Corretíssimo. Está certo isso aí. Os órgãos da Justiça Militar Estadual de primeiro grau é o juiz e os conselhos de justiça, cada um com a sua atribuição. Não se deve proceder à cariação entre superior e subordinado. O que a norma fala é que não é recomendada a cariação, não que não se deve.
Essa acariação só deve acontecer em último do último caso. Então, essa é uma afirmativa falsa, ok? Então, tivemos ali uma afirmativa verdadeira, uma segunda afirmativa falsa, uma afirmativa verdadeira e uma afirmativa falsa, ok? Então, ficou como? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Letra D. Não, peraí. Não, peraí. Eu estou confundindo aqui, desculpa, senhores. Vamos voltar aqui. É falso em cima, porque não tem dispensabilidade. Verdadeiro é falso com relação à detenção, desculpa. Falso com relação à detenção e reclusão, porque é só caso de reclusão. Verdadeiro com relação aos órgãos da justiça. E falso com relação à acariação. Beleza? Vamos voltar aqui então. A primeira assertiva ali é falsa, a segunda assertiva é falsa, a terceira assertiva é verdadeira e a quarta assertiva é falsa. Então a assertiva correta ali, a letra correta a ser marcada ali é a letra D, FFVF, ok? Né, eu confundi aqui porque eu falei V em cima e não era verdade, é falso, beleza? Letra D é a resposta correta aí. Tranquilo, senhores? Seguimos. Detalhe importante, essa questão inclusive foi objeto de anulação, né, da prova do CEFS, tendo em vista que o gabarito inicial oferecia como, anulação não, de troca de gabarito. O gabarito inicial, ele dava como resposta correta a letra C, mas na verdade não é a letra C que é correta, justamente porque a última alternativa é uma alternativa incorreta, é uma alternativa falsa, beleza? Então a resposta correta ali é a letra D. Número 8, oitava questão. Com fulcro no Código de Processo Penal Militar, o IPM é a apuração sumária de fato que, nos termos legais, configure crime militar e de sua autoria. A esse respeito, é correto afirmar que o escrivão será designado obrigatoriamente quando da instauração da portaria pela autoridade de polícia judiciária delegante. Falso, porque pode ser pela autoridade de polícia judiciária delegante ou pela autoridade de polícia judiciária delegada quando a autoridade delegante não o fez na própria portaria de delegação. Tal encargo deverá recair, portanto, em oficial ou graduado de posto de graduação igual. Isso aí já não é importante, já que a primeira afirmativa já está errada. Letra B. O encarregado do inquérito policial militar deve permitir que dele tome conhecimento o advogado do investigado, ressalvadas as diligências e medidas cautelares que ainda se encontrem em andamento, pois o acesso a esse tipo de informação poderá comprometer o desfecho da investigação. Essa é uma afirmativa correta, mas temos que ter cuidado com ela, porque ela não coloca todas as ressalvas da maneira como a lei prevê. As diligências em andamento, as medidas cautelares, sim, poderão eventualmente ser objeto de restrição de acesso, mas nem todas. Existem medidas cautelares que já terão sido concluídas e que poderão serão objeto de acesso. Então vamos tomar cuidado aqui para a gente analisar as demais questões. O IPM será obrigatório nos crimes contra a honra, mesmo quando decorram de escrito de publicação, com autor identificado, pois a apuração nesses casos tem o objetivo de verificar todas as circunstâncias dos fatos. Está completamente errado, porque é justamente a exceção com relação uma das exceções com relação à dispensabilidade do inquérito policial militar. É justamente nos crimes contra a honra quando é feito por escrito de publicação em que a autoria já está definida. Se o investigado for oficial da ativa, o encarregado do IPM será, no mínimo, outro oficial, mesmo que da reserva. Também está falso, porque não há que se falar em encarregado oficial da reserva de igual posto do indiciado. Então nós temos aqui 3 assertivas muito erradas e uma assertiva que tem alguns problemas, mas ela não é uma assertiva errada de todo, porque justamente as diligências e medidas cautelares que ainda se encontram em andamento, e aí tem essa ressalva, o acesso a essa informação pode comprometer o desfecho da investigação. Lá na lei de abuso de autoridade, inclusive, tem uma restrição um pouco ainda mais ampla. As diligências e medidas cautelares que estiverem em andamento, lá fala na lei de abuso de autoridade, das diligências que fizerem referência a diligências futuras. Então, se eu tenho uma diligência que, inclusive, já está concluída, né, por exemplo, um depoimento de uma testemunha que faz uma menção a uma diligência que será necessária de ser realizada num futuro, esse depoimento concluído, inclusive, eu posso restringir o acesso dele, porque ele me faz remissão a uma diligência que vai ser necessária no futuro e que vai me gerar um elemento de prova no futuro. Então, é possível também que os casos em que houver diligência concluída, que faça remissão a uma diligência necessária no futuro, eu possa fazer restrição de acesso a essa documentação. Então, a lei de abuso de autoridade deu uma ampliada do ponto de vista expresso na lei, do que havia dessa garantia de acesso aos advogados. Tranquilo, senhores? Então, aí, a letra B é a afirmativa correta.
Com base no conteúdo descrito no Código de Processo Penal Militar, referente ao Instituto da Homenagem, marca assertiva incorreta. O Ministério Público será ouvido previamente acerca da concessão da homenagem, tendo em vista a natureza restritiva de liberdade da medida, devendo emitir, neste caso, parecer dentro do prazo de 3 dias. Correto, prazo de manifestação do Ministério Público em relação à homenagem, 3 dias. Será cassada a homenagem nos casos em que o militar beneficiário se retirar do lugar para o qual a medida foi concedida, ou faltar sem causa justificada a qualquer ato para que tenha sido intimado ou que deva comparecer, independente de intimação especial. Certíssimo, a homenagem será cassada nesses casos exatamente. A homenagem cessa com a sentença condenatória, ainda que não tenha transitado em julgado. Correto, a homenagem vai cessar nesses termos. A homenagem será concedida pelo comandante da unidade em que serve o autor da infração penal. Errado, a homenagem será concedida pela autoridade judiciária, pelo juiz ou pelo conselho permanente ou o conselho especial, a depender do tipo de crime que a gente está falando. O que o artigo 18 do Código de Processo Penal Militar vai falar é da detenção do indiciado. Não tem absolutamente nada a ver com homenagem. Então não podemos confundir uma coisa com a outra. Então a afirmativa incorreta aí é a letra D. Então deve ser assinalada ela. 10ª questão. Com base no disposto no Código de Processo Penal Militar e nas normas institucionais que regulam os temas apresentados, marque V para as assertivas verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, marque a alternativa correta. O inquérito policial militar, apesar de ter como característica o sigilo, em determinados casos, é possível que o advogado tenha acesso aos autos por força de suas prerrogativas. Tá certo, o advogado tem acesso aos autos por força de suas prerrogativas. Tem um detalhe importante nessa questão? Sim. Qual que é o detalhe importante dessa questão? Que o inquérito é sigiloso, mas o interessado, seu advogado defensor, eles vão ter acesso aos autos como uma espécie de regra, digamos assim. A exceção é justamente as diligências em andamento e as diligências futuras que decorram das diligências já concluídas. Beleza? As medidas cautelares também, como a gente já mencionou na questão anterior. A autoridade de polícia judiciária militar, independente de flagrante delito, poderá decretar a detenção do indiciado no curso das investigações, no caso de crime propriamente militar, pelo prazo de até 30 dias, comunicando-se a adoção da medida à autoridade judiciária competente. Corretíssimo, artigo 18, então isso aqui é uma assertiva verdadeira. A ação penal pode ser pública ou privada. Nesse último caso, somente se procede mediante representação do ofendido. Aqui temos um problema sério. Porque com base no disposto no Código de Processo Penal Militar, a ação penal só é pública. Só que aí nós temos falando das normas institucionais que regulam os temas, e aí nós temos que pensar na Constituição Federal, ok? No caso de Constituição Federal, nós temos a possibilidade da ação penal privada dentro da Justiça Militar. Só que a assertiva tem um finalzinho que compromete toda ela. Nesse último caso, somente se procede mediante representação do ofendido. Está errado. Na verdade, na ação penal privada subsidiária da pública, que é possível de se aplicar no âmbito da Justiça Militar, quando o Ministério Público for inerte no oferecimento da denúncia, cabe então aí o oferecimento da queixa-crime subsidiária. Não é representação. A ação penal privada não se move por representação. A ação penal privada se move por oferecimento de queixa. Ok? A ação penal pública condicionada é que existe ali uma condição de procedibilidade, que é a representação do ofendido. Então, fiquemos claros aqui. Na Justiça Militar, nós temos sim a possibilidade de uma ação penal pública e de uma ação penal privada. A privada sempre subsidiária da pública por força da previsão constitucional, embora não tenha uma previsão expressa no Código de Processo Penal Militar. Essa ação penal subsidiária da pública somente vai acontecer quando o Ministério Público for inerte no oferecimento da denúncia. Se o MP propor ali o arquivamento, já não cabe mais a ação privada subsidiária da pública, porque ele propôs alguma coisa. Aqui, a ação penal subsidiária cabe na inércia do MP, beleza? Então, inerte que foi o MP no oferecimento da denúncia, né, passou o prazo, extrapolou o prazo, o ofendido particular pode, por força da norma constitucional, oferecer, então, a queixa subsidiária. Tranquilo? Então, aqui é uma afirmativa incorreta.
mas demanda esse conhecimento dos senhores aí para evitar cair na pegadinha. Considerando, então, as particularidades do processo penal militar, não se admite a aplicação de regras de legislação processual penal comum, mesmo que em situações específicas. Negativo. A gente não pode ofender o espírito da norma processual penal militar. Não havendo nenhum tipo de contrariedade ao que está previsto na norma processual penal militar, essa norma processual penal comum pode ser importada, pode ser trazida para o Código de Processo Penal Militar. Ok? Então nós temos aqui uma afirmativa falsa, porque está falando que não se admite. E na verdade se admite sim, em situações específicas. Então nós temos a afirmativa, a última como falsa, a penúltima como falsa, então 2 Fs no final. A segunda afirmativa é verdadeira e a primeira afirmativa é verdadeira também. Então tem VV, FF, afirmativa, a letra correta ali, letra D, 10ª questão, letra D. Ok? 11ª questão, o cabo PM José, aluno do CEPS 2 de 2022, que se encontrava no serviço na EFAS, necessitou acionar o oficial de dia da APM após tomar conhecimento da prática de infração penal envolvendo os alunos do CFSD nas adjacências do quartel. Conforme informações coletadas pelo militar, os envolvidos já não se encontravam mais no local. Após realizarem buscas nas mediações, verificou-se que foram deixados objetos relacionados ao fato, demandando do oficial a adoção das medidas cabíveis. Nessa situação, nos termos do Código de Processo Penal Militar, a conduta correta do oficial é: letra A, adotar todas as medidas preliminares ao inquérito, dentre elas a de dirigir-se ao local e fazer a apreensão de todos os objetos que tenham relação com o fato. Correto. Correto. Essa aqui é a resposta correta. Militar, embora não esteja em situação de flagrante delito, as medidas preliminares ao inquérito poderão ser tomadas por qualquer pessoa, inclusive. Ok? O oficial, mesmo que não tenha sido designado para fazer o APF, o oficial que estiver comparecendo no local, o militar que estiver no local, cercar o local, fazer as apreensões dos objetos, né, isso pode ser feito e deve ser feito, na verdade, essas medidas preliminares ao inquérito. O que não pode fazer são as medidas do inquérito, que são privativas do encarregado. Comunicar o fato ao comando da PM e aguardar que a autoridade faça a designação de um outro oficial para atuar como encarregado do IPM, pois assim este receberá a incumbência de adotar todas as medidas relacionadas ao caso. Negativo. Ele está de serviço, ele vai lá e toma as providências, sem dificuldade nenhuma. A designação de um encarregado futuro é no futuro. Essa apreensão vai ser entregue ao encarregado e o encarregado vai dar o andamento nas investigações. Adotar todas as medidas relativas ao fato, tendo em vista que, estando como oficial de dia, é a autoridade competente para o exercício de polícia judiciária militar por delegação do comandante. Não é por delegação do comandante. Ele é autoridade por ser autoridade por previsão expressa na lei. Enquanto oficial de dia, de serviço ou de quarto, está expressamente previsto no Código de Processo Penal Militar que são autoridades de polícia judiciária para fins de prisão em flagrante. Ok? Então, essa é uma medida que pode ser tomada diretamente por ele por força expressa na lei. Comunicar o fato ao SICOP para que seja determinado ao CPCI a adoção das medidas necessárias ao fato, tendo em vista que a sua responsabilidade de tenente da PM limita-se ao interior do quartel. Negativo. A previsão da norma processual penal militar é com relação à jurisdição, ao âmbito, né, de territorialidade, obviamente, mas também o âmbito de comando. Estamos falando aqui de alunos do CFSD, então estão sob o comando, né, ainda que na linha hierárquica de comando do comandante da academia, que é quem designou ali o oficial de dia para o serviço. Então aquilo ali é responsabilidade, sim, da própria Academia de Polícia Militar. Afinal de contas, são militares que praticaram crimes e estão sob o comando da APM, do comandante da APM. Ok, senhores? Então, aqui a afirmativa correta que falamos é a letra A. Ok? 11ª questão, letra A. 12ª questão. O encarregado de um IPM solicitou ao escrivão que verificasse o prazo do procedimento, razão pela qual foi informado pelo sargento que já havia extrapolado o prazo de 40 dias. Além disso, a prorrogação concedida pelo comandante de mais 20 dias também estava se encerrando. Na sequência, o escrivão ressaltou que restavam pendentes diligências importantes, além de exames a serem concluídos. Após a análise do assessoramento dado pelo sargento, o encarregado determinou que adotasse algumas medidas decorrentes. Nesse caso, marque a alternativa correta.
O encarregado determinou ao escrivão que produzisse um pedido fundamentado de nova prorrogação por prazo de mais 20 dias, endereçado à autoridade de polícia judiciária delegante. Errado. Se ele fizer isso, o comandante não tem autonomia, não tem poder para conceder mais 20 dias. O comandante tem autonomia para conceder apenas os 20 dias de prorrogação, no caso de réu, de investigado solto, viu? Investigado preso nem tem prorrogação de 20 dias. O encarregado determinou ao escrivão, letra B, que produzisse um pedido fundamentado de nova prorrogação de prazo por mais 20 dias, endereçado à autoridade militar superior, tendo em vista que não cabe mais ao comandante conceder qualquer tipo de prazo extra em sede de PM. Não cabe esse pedido de prorrogação à autoridade militar superior. Essa previsão não se aplica à instituição, não tem essa previsão no Código de Processo Penal Militar. O encarregado determinou ao escrivão que produzisse um pedido fundamentado de dilação de prazo endereçado à autoridade judiciária competente, tendo em vista que não compete mais ao comandante a concessão de tal prazo. Corretíssimo. Aqui cabe ao juiz conceder ou não mais prazo para a conclusão das diligências, ouvido o Ministério Público. O encarregado determinou ao escrivão que encerrasse o inquérito e enviasse à Justiça Militar, tendo em vista o esgotamento do prazo para a conclusão da investigação. Nesse caso, o MP oferecerá denúncia sem necessidade de conclusão dos trabalhos em razão do princípio da celeridade. Nada a ver. O MP, se fizer dessa forma, que eventualmente pode até acontecer, o MP vai determinar a devolução dos autos ao encarregado para que o encarregado conclua as diligências pendentes e aí retorne esses autos para ele, para que ele possa fazer a avaliação com todas as provas presentes, se oferece ou não a denúncia. Ok? 13ª questão. Conforme disposto no CPPM, marque a alternativa correta. De acordo com a súmula vinculante número 14, o advogado tem como prerrogativa o direito de participar de todos os atos do IPM, bem como de conduzir a investigação de forma plena, a fim de resguardar o direito do investigado. Tem nada a ver, não tem isso previsto na súmula 14, não. A súmula 14 garante ao advogado o acesso às investigações, ok? Acesso. Não permite que ele faça uma investigação de forma plena. A autoridade de polícia judiciária, delegante ou delegada, que são as autoridades competentes para dar condução e fazer as diligências que entenderem serem necessárias para a conclusão e a produção dos elementos de prova suficientes para a propositura da ação penal ou do arquivamento do feito também pelo Ministério Público. Enquanto o encarregado não finalizar todas as diligências necessárias à conclusão das investigações, os autos do IPM devem ficar consigo, sem necessidade de pedir dilação de prazo para não comprometer o andamento do trabalho. Tem nada a ver. O inquérito tem prazo de 40 dias com o réu solto, prorrogados mais 20, e de 20 dias com o réu preso, com o investigado preso. Nesse caso, extrapolou o prazo, encerrou o prazo, ele tem que tomar alguma providência de dilatação de prazo. Com o investigado solto, ele solicita a autoridade de delegante para que prorrogue mais 20. Encerrou os 20, ele solicita a autoridade judiciária para que, então, conceda a ele mais prazo para a conclusão das diligências. Considerando, então, as particularidades do IPM, as orientações e modelos referenciais contidos no mapa, em hipótese alguma, serão utilizados pelo encarregado. Negativo. A instrução de corregedoria fala que pode ser utilizado os modelos referenciais mencionados no mapa, inclusive a própria instrução de corregedoria traz alguns modelos que são utilizados muito mais no APF, mas podem ser sim utilizados no inquérito policial militar. O inquérito policial militar, vamos lembrar, ele é informal. Então nós não temos uma regra prevista em lei de qual que é a formalidade de como que tem que ser feito o inquérito policial militar. Temos a previsão lá de qual que é o espaçamento do texto, como que vai ser feita a digitação, ou da datilografia, né, conforme previsão do próprio Código de Processo Penal Militar, mas nós não temos um estabelecimento de qual que é o formato, o modelo utilizado numa oitiva, por exemplo. Temos lá as informações que são necessárias de existirem naquela oitiva, mas não um modelo específico. Por isso a gente pode utilizar do mapa. As pessoas que devem guardar segredo em razão da função, ministério, ofício ou profissão, excepcionalmente poderão prestar depoimento na condição de testemunha. Sim, desde que sejam desobrigadas pela parte interessada e manifestem interesse de dar o seu depoimento. Está corretíssima a letra D, que é a alternativa aqui correta da 13ª questão. Beleza? O resto tudo errado. Por fim, 14ª questão, com relação às ações de polícia judiciária militar e que estão dispostas na instrução de corregedoria conjunta de corregedoria da Polícia Militar e Bombeiro Militar 02/2014, marque a alternativa correta. A figura do condutor recairá sempre na pessoa que deu voz de prisão ao conduzido. Não necessariamente.
pessoa que deu voz de prisão é porque qualquer um do povo pode, os militares devem prender. Não necessariamente será a mesma pessoa. Ok? A figura do condutor pode ser o oficial, CPU, mas necessariamente a pessoa que seja mais antiga, né, ou superior hierárquico daquele que está sendo conduzido. Durante a instrução do APF, o presidente realizará a inquirição das pessoas envolvidas, priorizando as testemunhas que presenciaram os fatos, sem as quais o procedimento perderá o seu objeto, pois resultará na liberação do conduzido. Não tem nada disso. Vai sim realizar a inquirição das pessoas envolvidas, vai priorizar testemunhas que presenciaram os fatos, mas se não tem testemunhas que presenciaram os fatos, vai providenciar ali 2 testemunhas de apresentação e o APF vai ser lavrado normalmente, o preso vai ser recolhido à prisão, tendo elementos de convicção suficientes de que ele cometeu aquela infração penal e está em situação de flagrante delito. Tranquilo? Caso reste fundada suspeita em favor do conduzido, a autoridade mandará recolher a prisão e dentro de 24 horas, contadas do encerramento do APF, fornecerá ao preso a nota de culpa assinada com o motivo de sua prisão, o nome do condutor e das testemunhas. Deixa essa daqui para a gente pensar mais um pouquinho. Se a autoridade verificar manifesta a inexistência de infração penal militar ou a não participação da pessoa conduzida, deixará de ratificar a prisão em flagrante. Nesse caso, não haverá necessidade de emissão de nota de culpa e nem o recolhimento do conduzido da prisão. Por fim, a autoridade judiciária será cientificada por meio de remessa de cópia do termo no prazo de até 24 horas contados da privação de liberdade. Senhores, a autoridade judiciária não é comunicada acerca do despacho não ratificador. O juiz não precisa saber que houve ali o início de um APF e esse APF não foi concluído. Quando a gente estuda APF, quando a gente estuda prisão em flagrante, nós falamos das 4 etapas da prisão em flagrante. Se não completar as 4 etapas, a gente não precisa chegar ao conhecimento do juiz. Então, se nós temos ali a captura, a condução, a lavratura do auto e o recolhimento ao cárcere, aí sim, preencheu todos os elementos, a gente comunica ao juiz. Agora, se no meio do caminho eu estou lavrando o auto, eu não concluo a lavratura do auto e faço um despacho no ratificador, não há necessidade de comunicar ao juiz. Ok, senhores? Não faça a comunicação do juiz. Pela previsão da decisão de corregedoria 02, eu faço a instauração do inquérito no despacho no ratificador, justificando os motivos pelos quais eu não fiz a ratificação daquela prisão em flagrante, que o comandante não fez aquela ratificação da prisão em flagrante, instauro o inquérito policial militar e, após a conclusão do inquérito policial militar, aí sim é que a gente vai remeter para a Justiça Militar para que o juiz tome conhecimento daquilo que foi tomado de providência pela autoridade de polícia judiciária. Ok? Então não há essa comunicação. Por que eu deixei a letra C para que os senhores tenham um determinado cuidado? A letra C fala dentro de 24 horas contadas do encerramento do APF. O que a lei fala não é isso. O que a lei fala é do momento em que houve a prisão, contados da prisão do indivíduo. Se o indivíduo, então, foi preso, contou-se 24 horas, eu preciso entregar a ele a nota de culpa. Ok? Então, o prazo que a autoridade tem é para que se ofereça a nota de culpa dentro de 24 horas da prisão dele. E não da conclusão do APF, mesmo porque o APF pode ter uma dilatação de prazo de até 5 dias, conforme a previsão do próprio Código de Processo Penal Militar. Mas a nota de culpa não. A nota de culpa tem que ser entregue dentro das 24 horas. Ok? Então, nós temos, na minha percepção, essa é uma questão anulável. É uma questão anulável, mas para fins didáticos, para fins de conclusão aqui, se não me engano, o gabarito dessa questão foi justamente a letra C. Letra C, que é o gabarito dessa questão. Senhores, muito obrigado. Concluímos aqui nossos estudos, nessa nossa realização, essa correção de provas do Código de Processo Penal Militar e Comum, né, para as aulas do CEFES 2 2022. Essa aqui foi a prova do CEFES 2 2022. Então você que está estudando, né, para o CEFES 3, está estudando ainda para os próximos CEFES, esteja atento ao modelo de prova que estão sendo cobrados. Perceba que inquérito policial militar, ação penal militar, não cai não, despenca. Então é onde você vai focar. Foca nisso. Ação penal militar, inquérito policial militar, são assuntos muito, muito importantes para o seu conhecimento. Ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima aula.